Olá pessoal, boa noite. Sou aluna do curso de Letras à distância pela Universidade Unicentro. Estou estudando a disciplina Literatura Brasileira 2, da professora Priscila Finger do Prado, e neste momento nós estamos dando destaque para os contos, né? Um gênero textual muito trabalhado nas escolas no ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio, e também tem destaque bem expressivo nas universidades, né? Principalmente no curso de letras. E hoje eu vou dar destaque para Monteiro Lobato. Quem era Monteiro Lobato? Bom, na verdade, José Renato Monteiro Lobato, ou popular escritor Monteiro Lobato, nasceu em Taubaté, São Paulo. Ele era filho de José Bento Marcondes Lobato e Olímpia Monteiro Lobato. Ele estudou o curso secundário em Taubaté aos 13 anos, foi estudar em São Paulo no Instituto de Ciências e Letras e assim ele se preparou para o curso de Direito, né? Ingressou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na capital. E ele termina o curso, presta concurso para a promotoria pública e assume o cargo na cidade de Areias, no Vale do Paraíba, em 1907. Paralelamente ao trabalho que ele exercia, ele escrevia para os jornais e revistas, desenhava e criava caricaturas. E nessas obras que ele escreveu algumas direcionadas ao público adulto, outras direcionadas ao público infantil, e também ele teve algumas traduções e adaptações, né? E 3 obras muito importantes, e a primeira que eu vou citar, eu depois vou estar comentando com vocês. A primeira é Europeias, depois a segunda Cidades Mortas, depois a terceira Negrinha, uma das 3 mais famosas do trabalho que ele destacou aqui no país, né? Depois veio As Ideias de Jeca Tatu, A Onda Verde, O Presidente Negro e tantas outras. E isso dá 17 volumes, isso no público adulto. No público infantil também 17 volumes, e uma das mais famosas é As Reinações de Narizinho, né? Onde a boneca Emília ela é criada, depois vem o Visconde Sabugosa e tantos outros personagens já conhecidos na literatura, principalmente pelas crianças, né? E esse é um dos livros dele aqui, né? Que eu apresento. Tem um outro também, esse outro aqui dele, Literatura de Minarete, né? E eu tenho este outro destaque, o Europeias, que depois eu vou estar mostrando alguns fragmentos para vocês. E nessa atividade, então, eu destaco as obras de Monteiro Lobato e o desenvolvimento desse conto, né, construído dos contos da literatura de Monteiro Lobato aqui no Brasil. Ele parte na virada do século XIX para o início do século XX. E nesse período que as mudanças estéticas e sociais pelas quais o Brasil passou ocorrem. As produções literárias, e assim conhecemos vários outros autores, não só Monteiro Lobato, mas Machado de Assis, né, que retrata bem a característica da escravidão no Brasil, né, do preconceito. Júlia Lopes de Almeida também, que é uma das mulheres em destaque no meio masculino. Lima Barreto, Monteiro Lobato, João do Rio, João Simões Lopes Neto e tantos outros que a literatura vai destacando durante as leituras, né? E sobre Monteiro Lobato, as suas obras são destinadas ao público adulto, assim denominou a literatura infantil. Ele elaborou 13 volumes reunindo cerca de 17 livros. Neles estão reunidos emoções, pensamentos, lutas, desenganos, vitórias e derrotas.
Suas obras têm um caráter, um temperamento invejável. É um escritor de coragem moral e intelectual rara. Sem sombra de dúvida, as obras de Monteiro Lobato são escritos e expressões de combate, né? Combate ao desprezo com a população já pertinente, existente no país. Então ele vai retratando, né, esse descaso com essa população aqui. E também conta como que a população ela trabalha, ela vive no país, né, a maneira dela se vestir, de se comportar, que até mesmo uma questão cultural. Monteiro Lobato é um lutador consternado com a situação de desigualdade econômica da sociedade em que ele viveu, né? Toma posição ao lado dos mais fracos contra os mais fortes, e isso parece que ainda é um tanto que pertinente, né? Claro, com tantas lutas, ele é um dos que caracteriza essa frente, né, das pessoas que lutam pelos mais oprimidos e sempre está batendo de frente com os opressores. E assim, deixa muito claro, essa opressão, ela vem da política, né, da política dentro do nosso país. E num trecho da leitura, Monteiro Lobato dizia assim: fui um grande inquieto dos nossos destinos e pensei demais no Brasil. De fato, ele foi um destaque, né? Monteiro Lobato sempre apresentou interesse pela literatura. Desde criança teve contato com livros decorrentes de uma alfabetização materna. Sua mãe foi responsável pela sua alfabetização e assim despertou nele o desejo da leitura, o desejo de escrever, né? Estar em contato sempre com livros, né? E claro, penso eu que ela despertou nele um grande crítico e analista, né? Humano e social e cultural. Viveu com sua família boa parte de sua juventude, entre a fazenda, a chácara e a cidade. Aos 15 anos ele perde seus pais, então ele vai conviver com seu tio, que a estimula a fazer o direito. E daí ele estuda direito e tal, mas ele gosta mesmo de escrever, da literatura, né? É ali que ele se realiza. Em 1918, então, Monteiro Lobato, ou José Bento, como era conhecido, marca a literatura brasileira com o livro Urupês, que é esse livro que Monteiro Lobato destaca um dos principais pontos da obra dele. Ele apresenta o personagem Jeca Tatu, né? E Jeca Tatu é caracterizado em Urupês como Urupês é o apelido dado ao Jeca Tatu, né? Que é uma espécie de fungo parasita. Na verdade, o Jeca Tatu é o representante do caboclo, que vive na lei do menor esforço, alimentando e curando-se daquilo que a natureza lhe oferece, alheio às informações que acontecem no Brasil e no mundo. Esse personagem representa a ignorância do homem do campo. Penso que Monteiro Lobato caracteriza regionalmente e em todo o território brasileiro, porque naquele momento a grande massa da população e grande parte do Brasil era rural, era agrário. Então essa população, ela vivia, a grande maioria, no interior do Brasil, né? Então, assim, com várias culturas, cada um a seu modo de viver. Então ele vai caracterizando esse estilo de homem que a política brasileira, no entanto, não valoriza tanto. E que ele está ali à mercê. E que, como ele está à mercê, ele acha que está tudo certo, tudo bem, né? Ou seja, Monteiro Lobato denuncia o descaso do governo com relação às pessoas da zona rural. Uma vez que, segundo Monteiro Lobato, Jeca Tatu não é assim, ele está assim. E aí aqui em sua obra, Urupês, num trecho, ele destaca bem assim:
Jeca Tatu é um piraquara do Paraíba, maravilhoso, epitome de carne, onde se resume todas as características da espécie. Então, ele quer dizer toda essa característica existente aqui no Brasil, né? Em todo o território brasileiro, no meio agrário, no meio rural, essa espécie ela existe, né? Tranquila, calma, tudo tá bom. E também na literatura ele destaca assim: pobre Jeca Tatu, qual mais bonito no romance e feio na realidade. Então, assim, faz toda uma caracterização, né, escrita na literatura, mas que na realidade ele não tem nada de belo, de bonito, porque é uma pessoa sofrida, é uma pessoa que vive à mercê, né, a esperar ou a viver da natureza, né, bem isso. No outro trecho também da obra aqui diz assim: porque a verdade nua manda dizer que entre as raças de variada matiz, formadoras da nacionalidade e metidas entre o estrangeiro, recente e o aborígene, de tabuinha no beiço, uma existe a vegetar de cócoras, incapaz de evolução, impenetrável ao progresso, feia e sorna, nada a põe de pé, né? Então, assim, caracteriza um homem desanimado, um homem que não tem interesse, mas não é que ele não tem interesse, é porque da característica dele e porque a sociedade política não vê esse ser humano como importante para a sua economia, né? Ele é um ser cultural, mas ele não é um ser aparentemente econômico ainda. Só depois, né, de toda essa revolução na literatura é que o homem começa a ser conhecido, né, e visto, o homem rural começa a ser visto nessa dinâmica política, né. Bom, isso era um dos fragmentos, né, que eu queria expor aqui, caracterizar, que Monteiro Lobato caracteriza. Eu acredito que eu consegui fazer isso. E para finalizar, Monteiro Lobato foi um dos maiores escritores brasileiros do século XX e sua obra é composta por dezenas de contos, artigos, críticas, traduções e romances. É considerado o maior escritor da literatura infanto-juvenil do Brasil, publicou 23 obras da coleção Sítio do Pica-Pau Amarelo e outras avulsas, né? E uma das suas principais, como eu já disse no início do vídeo, Urupê, Cidades Mortas e Negrinhas, tá? Do mais, eu quero agradecer pela companhia de vocês, a compreensão, e até logo!